Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje é a nossa aula de número 30. E sabe o que a gente vai trabalhar hoje? As características específicas dos materiais, parte 2. Na aula anterior, nós já trabalhamos sobre algumas características, algumas propriedades de alguns materiais. E hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho delas. Mas antes da gente começar a nossa aula, ver os conceitos, fazer exercícios, o quiz que vocês gostam tanto, vamos ver o que é importante para cada aula nossa? Separou o teu caderno? Então pega o caderno, nós vamos fazer a correção de exercícios, nós vamos anotar informações. Você está num lugar tranquilo para que você possa estudar? Uma mesa, uma escrivaninha, porque você tem que prestar bastante atenção durante a explicação do professor Fabiano. E não importa se você está assistindo na televisão, no canal aberto, no canal do YouTube ou no aplicativo Aula Paraná. Independente de onde você esteja assistindo, você precisa de um lugar tranquilo para que você possa estudar. Se você está fazendo só a visualização das nossas aulas pela televisão e resolvendo os exercícios pelas folhas entregues pela sua escola, não esqueça de devolvê-las para correção. Fora isso, registre no Classroom a sua presença em cada uma das aulas. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então eu vou corrigir com vocês as duas atividades da aula anterior. Dizia assim o primeiro exercício: analise as frases a seguir e reescreva as que julgar incorretas e corrigi-las. Então eu mostrei para vocês duas afirmações. E a gente vai ver se elas estão corretas ou incorretas. Quando incorretas, corrigimos o erro. Olha a letra A. Os materiais sólidos têm forma variável e volume constante. Está errada essa frase, está incorreta. Qual parte? Forma variável. Então vamos consertar? Os materiais sólidos têm forma constante e volume constante. Mas o que significa isso, Fabiano? Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia? Pensa no teu caderno, pensa no lápis, pensa no teu celular, pensa num objeto sólido. A forma dele é a mesma. Se você deixar esse lápis em cima de uma mesa, em cima da geladeira, em cima da pia, independente, um dia, 2 dias, uma semana, se não tiver nenhuma interferência, alguém não mexer nele, esse lápis vai ter a sua forma constante, ou seja, a mesma forma, não vai mudar. E é isso que o exercício pecou, é nisso que ele errou. Vamos para a alternativa B? A elasticidade e a resistência são algumas das características de materiais sólidos. Na aula passada, nós só falamos dos materiais sólidos e eu apresentei para vocês algumas propriedades específicas. Uma delas foi a elasticidade. Lembra do elástico de dinheiro? Eu puxava o elástico e retornava. Eu puxava o elástico e retornava. Essa é uma propriedade, ser elástico. E uma outra propriedade que o exercício está cobrando, resistência. Lembra quando eu trouxe aquela barra de ferro e eu fiz uma força para tentar entortá-la? E eu não consegui. Então, alguns objetos, alguns materiais sólidos têm essa propriedade, que é a resistência, ou seja, eles aguentam os impactos e não deformam. Por isso que eles são utilizados, por exemplo, na construção civil. Será que você acertou o exercício? Errou um pouquinho? Então, eu vou dar um tempo para vocês. Vocês vão recopiar o exercício caso alguém não tenha feito a cópia. Veja a alternativa que era para corrigir e se você não fez, vai fazer a cópia para deixar o exercício todo certinho para que você possa estudar, mostrar para o seu professor, mostrar para a sua professora quando nós voltarmos à realidade. Daqui a pouquinho eu volto para a gente corrigir o exercício número 2.
Corrigiu o exercício? Vamos ver o próximo? Então você copiou, tudo bonitinho, está caprichado no teu caderno, letra bonita que eu sempre peço, eu sei que vocês têm. Vamos dar uma olhada no próximo. Número 2. A matéria pode mudar de um estado físico para o outro, e nós falamos sobre isso na aula passada. Quais são os fatores responsáveis por essa mudança? A gente conversou que a temperatura e a pressão influenciam na mudança dos estados físicos. Mas lembra que eu mostrei para vocês uma animação onde as partículas, que são as menores partes que formam os objetos, ora elas estão muito próximas uma das outras, ora elas estão mais afastadas? Conforme eu vou fornecendo o calor, essas partículas vão se afastando? Então a resposta correta desse exercício é: a temperatura e a pressão são as responsáveis, né? São esses fatores que modificam. E fora isso, também tem uma relação com o grau de aproximação dessas partículas. Perfeito esse exercício? Então, caso você não tenha acertado, vai pegar a sua borracha, você vai apagar, vai colocar a resposta correta. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí a gente começa a nossa aula de hoje. Exercícios corrigidos, copiados, o caderno tem ordem? Ótimo! Eu sei que vocês são caprichosos, o caderno está todo em dia para mostrar para a mãe, para mostrar para a tia, para mostrar para o pai. Olha que legal que eu estou aprendendo, que eu estou estudando com o professor Fabiano. Então agora você vai deixar o teu caderno de lado, daqui a pouco a gente usa. E vamos ver os nossos assuntos da aula de hoje, que eu sei que vocês estão empolgadíssimos. Lembram dessa animação? Eu mostrei ela na aula passada, olha que interessante. Então lembra do exercício anterior? Então quais são os fatores responsáveis para a mudança dos estados físicos da matéria?
Ou eu aumento ou diminuo a temperatura, ou eu aumento ou diminuo a pressão. Graças a isso, a temperatura e a pressão, percebam que aqui eu tenho 3 objetos, no estado sólido, líquido e gasoso. Percebam que as partículas se comportam de maneiras diferentes quando eu mexo na temperatura e na pressão. Na aula passada, nós falamos só dos sólidos. Então, percebam que cada uma dessas bolinhas amarelas são as partículas que formam, que compõem o material sólido. Percebam que elas estão bem próximas, bem unidas, bem grudadas umas às outras. Graças a essa propriedade de elas estarem próximas, o objeto é sólido. Conforme, por exemplo, vou pegar o gelo, né? Então eu vou pegar a matéria água. No estado sólido, o gelo, as partículas muito próximas. Eu vou fornecendo o quê? Calor. Eu pego esse gelo e deixo no ambiente. Vai esquentando, as partículas vão se afastando um pouco mais. Percebam um distanciamento agora entre as bolinhas amarelas. E se eu continuar a fornecer calor, pego essa água, agora que está no estado líquido, e coloco numa chaleira. E ligo lá no fogão. Perceba que vai chegar um momento que essa água vai ferver. Fervendo, vai sair o vapor de água. Percebam como essas partículas têm movimento, como elas estão agitadas. Olha o afastamento entre uma e outra. Então, isso que eu quero que vocês percebam. Quando eu mexo na temperatura e na pressão, as partículas ou ficam mais aproximadas, estado sólido, ou ficam mais afastadas, no estado gasoso. Por que eu trouxe essa animação para vocês? Porque hoje nós vamos falar das propriedades específicas nos líquidos e nos sólidos. Na aula passada a gente falou só dos sólidos. Hoje eu falo mais um pouquinho do sólido, eu vou começar a apresentar para vocês do líquido e também apresento do gasoso. Então vamos conhecer as características, as propriedades relacionadas aos líquidos? Olha que interessante essa tela que eu trago para vocês. No estado líquido, em geral, a matéria apresenta suas partículas mais afastadas uma das outras. Vocês perceberam isso na animação e nesse desenho que eu trago aqui para vocês. Então, se eu comparar o estado sólido com o estado líquido, qual que é a principal característica? As partículas no estado líquido estão um pouco mais afastadas do que no estado sólido, graças à temperatura ou a pressão. Percebam aqui que está uma representação de um copo com água. E percebam que as partículas que compõem este líquido estão com um espaçamento entre elas, caracterizando o estado líquido. Vamos relembrar essa tabelinha? Nós conversamos isso também na aula passada, que o estado sólido, líquido e gasoso vai ter uma forma definida. E a gente reviu, né, isso na aula passada e vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Então, como o nosso assunto agora é falar do estado líquido, esta representação, essa imagem que está na tela para vocês, só menciona sobre o estado líquido. Então, os objetos, a matéria no estado líquido apresenta o quê? Forma variável. Dependendo do objeto que eu coloco este líquido, a sua forma vai ficar daquele recipiente. Então, se eu coloco, por exemplo, um líquido num copo triangular, vai ficar com o formato triangular. Mas se eu colocar essa água num copo cilíndrico, vai ficar com o formato de um cilindro. Mas e se eu colocar, Fabiano, essa água num copo redondo, que tem um formato de uma bola? Fica com o formato da bola. Então, quando eu digo que no estado líquido a forma é variável, a palavra variável é de mudar. O formato do líquido vai ser o mesmo que o formato do objeto que o contém. E quando eu falo de volume, lembra daquela aula que eu falei de volume, que eu falei de massa? Lembra? Então, volume é a quantidade desse líquido. Lembra das unidades de medida? Litro, ml? Então, se eu tenho, por exemplo, uma garrafa de água com 1 litro, eu comprei essa garrafa lá no mercado e ela contém 1 litro de água. E eu vou abrir essa garrafa e eu vou colocar, por exemplo, numa jarra para fazer um suco. Se eu não derrubar nenhuma gota dessa água, eu vou passar esse 1 litro de água da garrafa para a jarra. E no final do processo, eu vou ter
1 litro d'água. Se eu não derrubar, se eu não desperdiçar essa água, o seu volume vai ser o quê? Constante, vai ser o mesmo volume. Olha que interessante. Vamos para o nosso primeiro quiz de hoje? Eu sei que vocês adoram essas perguntas que eu faço. Pergunta número 1. Assinale entre as alternativas abaixo qual apresenta as características de um corpo no estado líquido. Letra A. Forma e volume definidos. Letra B. Forma variável e volume definido. Letra C. Forma e volume variáveis. Ou letra D. Forma definida e volume variável. Relembrem o que eu expliquei na tela anterior, os exemplos que eu dei, e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Vamos corrigir o exercício? Lembra que eu falei para vocês várias vezes que o próprio exercício dá dicas de como resolvê-lo? Então percebam comigo. Falou que é o corpo no estado líquido. Então imagina que se eu pegar esse líquido, que seja um refrigerante, um suco, leite, vamos pegar esse líquido e colocar no determinado recipiente, num pote, num copo, numa garrafa, numa jarra. Então, quando eu falo a forma, o líquido vai ficar com o formato do objeto que ele está contido. E quando eu falo do volume, é a quantidade desse líquido. Se eu não derrubar esse líquido, gotas dele, por exemplo, vai ficar o mesmo. 1 litro, se eu colocar, por exemplo, uma caixa de leite, né, tem 1 litro, e colocar, por exemplo, numa panela para esquentar, se eu não derrubar nenhuma gotinha, continua sendo 1 litro. Então, a resposta correta, letra B. A forma do líquido vai variar, fica
no formato do objeto e o seu volume é definido. 1 litro continua 1 litro se eu não derrubar. 500 ml continuam 500 ml se eu não derrubar. Perfeito, vocês acertaram o exercício. Vamos continuar falando dos líquidos? Então, assim, um líquido adquire a forma do recipiente em que está contido, sem que altere o seu volume. Então, percebam aqui nesta imagem que eu tenho vários vidros. São as vidrarias do laboratório. Tem muitos com formatos diferentes. Olha esse formato, este outro formato, esse com formato com líquido amarelo. Percebam que o líquido ficou com a forma do objeto que ele está contido. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vocês sempre perguntam, Fabiano, vai ter prática? Vai ter exercício? Eu quero fazer com vocês. Então vamos? Então vem comigo aqui, prestou atenção. Olha que legal, eu trouxe para vocês, se a gente perceber, vários recipientes com formatos diferentes. Vocês já conhecem esses materiais? Eles são os sólidos geométricos lá da aula de matemática. Eu peguei emprestado com o professor de matemática. Percebam esse primeiro que tem o líquido azul. Ele é um prisma, ele tem um formato triangular. Percebam que o líquido ficou com a forma deste recipiente. Percebam esse segundo aqui, com o líquido verde. É um cilindro. Ele ficou com os cantos arredondados. Esse terceiro, que é uma bola, é uma esfera. Eu coloquei o líquido vermelho dentro. Olha como ele ficou com esse formato. Percebam essa pirâmide com líquido verde. Vocês perceberam que cada líquido ficou com o formato respectivo do objeto que ele está contido? Então olha que interessante, eu trouxe 5 exemplos para vocês. Mas eu poderia ter trazido muito mais, eu poderia ter trazido objetos do cotidiano. Mas eu quis trazer objetos com formatos bem característicos para você perceber esses formatos. Dei uma olhadinha novamente em todos, olha que interessante. E agora eu vou lançar um desafio para vocês. Que tal vocês pegarem alguns recipientes de casa? Mas peça autorização primeiro. Peça para a avó, para o pai, para a tia, para a irmã, para quem mora com você na sua casa. Pega um copo, pega uma garrafa com um formato diferente, nada que quebre, cuidado. E percebam que quando você vai colocar este líquido, o líquido fica com o formato do recipiente. Eu aqui coloquei corante de alimentos para ficar azul, para ficar verde, para ficar vermelho. Porque na câmera, se fosse transparente como é a água, vocês não iam perceber o líquido dentro desses objetos. Legal, né? Então, peça para a mãe, para alguém em casa, esse copinho é legal, essa jarra é diferente, esse pote, um pote quadrado, um copo mais cilíndrico. E convide quem mora com você para fazer essas experiências juntos. Olha que legal, vocês vão ver os conteúdos de ciências associados às situações do cotidiano e trabalhando e aprendendo em família. Vamos continuar nossa aula? Olha que legal que eu trouxe para vocês. Eu tenho mais 2 propriedades. Se na aula anterior eu falei das propriedades dos objetos sólidos, hoje eu vou falar dos objetos no estado líquido. 2 propriedades, 2 características específicas são a volatilidade e a viscosidade. Aí, Fabiano, esses nomes são difíceis. Só o nome é complicado, mas o significado é fácil, está no nosso dia a dia. Vamos entender o que é volatilidade? Volatilidade está relacionado a ser volátil. O que é volátil? É quando um material no estado líquido pode passar para o estado gasoso por meio da evaporação. Quanto maior a facilidade de um líquido para evaporar, mais volátil ele é. Vou dar um exemplo para vocês. Percebam a água. Então, se eu pegar um copo d'água e deixar em cima de uma mesa, vai passar algumas horas, alguns dias, e aquele nível da água, a quantidade de água naquele copo, vai até diminuir, mas não muito rapidamente. Mas agora vamos fazer uma comparação com um copo com álcool, esse álcool que a gente usa para fazer as limpezas. Não confunda com o álcool gel, sim o álcool líquido. Se eu pegar o álcool, a garrafa de álcool e deixar aberta, ela é volátil, ela vai evaporar com mais facilidade do que a água. O que é? Você vai perceber que o nível desse líquido do álcool dentro da garrafa vai diminuindo. Então, exemplos de líquidos voláteis no nosso cotidiano.
o álcool, a acetona, que a irmã, que a mãe, que usa para tirar o esmalte das unhas. Perfume, porque o perfume tem álcool na sua composição. Viram a diferença? Entenderam o que é ser volátil? Um líquido passar para o estado gasoso com uma velocidade maior. Vamos para o próximo? Viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência de um líquido ao escoamento. Vocês já perceberam que alguns líquidos, ao escoarem, ou seja, escorrer, são mais rápidos e outros mais lentos? Quanto mais lentamente um líquido escorre por uma abertura ou pela parede do recipiente em que ele está armazenado, eu digo que ele é viscoso. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Percebam uma tinta, essa tinta vermelha que eu estou mostrando para vocês. Ela é viscosa. Se nós pegarmos esse pincel e molharmos e levantarmos, você percebe que a tinta escorre, claro, mas ela não escorre com a mesma velocidade do que a água. Então eu digo que a tinta tem uma viscosidade maior, porque ela tem uma velocidade de escoamento menor. Um outro exemplo do dia a dia, o mel que a gente utiliza na nossa alimentação. Se eu pego esse recipiente com mel e coloco numa colher e vou, por exemplo, adoçar um alimento, colocar numa receita, percebam que a caída deste mel, que está no estado líquido, é mais lenta, ou seja, ele é mais viscoso. E eu vou fazer uma experiência com vocês aqui. Eu sei que vocês adoram quando eu faço as experiências. Então vamos acompanhar comigo? Eu trouxe, para vocês verem, mel. Olha que legal. Estou fazendo a mesma experiência que eu mostrei ali na tela com vocês. Então percebam que se eu pegar uma colher, por exemplo, e colocar esse mel, olha a velocidade da caída. Eu não estou apertando muito. Olha como ele demora para cair, né? Então significa que esse mel, ele é viscoso. Olha como ele demora para descer nas paredes, por exemplo, da garrafinha que ele contém. Perceberam como ele demora para sair do pote e cair aqui na colher? Olha como é devagarzinho, ó. Então, eu digo que este mel é viscoso. É a resistência que ele tem ao sair deste pote que ele está contido. Mas agora, se eu fizer um comparativo. Ah, Fabiano, vamos comparar com a água? Então, aqui eu tenho água que eu colori também com o corante alimentício. Será que, se eu comparar o mel com a água, quem é o mais viscoso? Percebam a velocidade que essa água vai cair. Vocês perceberam que o mel demorou muito mais tempo para sair do potinho e cair na colher? Ele é mais viscoso, se eu comparar com a água, que a velocidade foi maior. Viu que legal, que exemplos fáceis do dia a dia para vocês entenderem as características dos materiais líquidos? Então vamos continuar nossa aula? Já que a gente falou bastante do líquido, vamos falar agora do gasoso, porque se os objetos sólidos, líquidos, têm características, propriedades específicas, o gasoso também vai apresentar, porque eu tenho esses 3 estados físicos na natureza. Então, em condições ambientais, no estado gasoso, a matéria apresenta suas partículas bem afastadas, permitindo a sua movimentação. Olha que legal essa imagem que tem na tela. Cada uma dessas bolinhas azuis representa a menor parte desse material que está no estado gasoso, são as suas partículas. Percebam como elas estão afastadas e elas têm uma grande movimentação, que é uma característica do objeto estar no estado gasoso. Então, olha a nossa tabelinha, né? Nossa representação das propriedades de um material no estado gasoso. Ele vai ter o quê? Forma variável e também tem volume variável. Então, isso eu já conversei com vocês na aula passada. Lembra quando eu trouxe a bexiga? Então, a gente vai fazer um quiz e eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho sobre essas propriedades. Assinale entre as alternativas abaixo qual apresenta as características de um corpo no estado gasoso. Então, a gente já fez um exercício desse sobre o líquido. E agora no estado gasoso?
Será que a forma e o volume são definidos? Letra A. Letra B. Forma variável e volume definido? Letra C. Forma e volume variáveis? Ou letra D. Forma definida e volume variável? Para responder esse exercício, pensa na bexiga. Pensa na bexiga vazia e você enchendo ela, você assoprando dentro dela. O que será que fica dentro dessa bexiga? Como fica o formato dessa bexiga? Pense um pouquinho na resposta e daqui a pouco a gente vai corrigir juntos. Pensou bem na resposta do nosso quiz número 2? Então vamos imaginar a cena da bexiga novamente. Então, se eu vou perceber como que está a forma e o volume num objeto gasoso. Se eu encher uma bexiga, perceba que conforme eu vou colocando o ar dentro dessa bexiga, vai ficando com o formato do balão, mais comprido, esférico ou no formato de coração. E conforme eu vou colocando esse ar que eu estou assoprando, o volume vai aumentando. Então, a alternativa correta do nosso exercício é a letra C. A forma e o volume dos gases são variáveis. Eu vou mostrar essa citação na próxima tela. Percebam comigo. Então, assim, um material gasoso adquire a forma do recipiente em que se encontra e ocupa todo o espaço interior. Vamos pegar o exemplo da bexiga? Então, eu trouxe para vocês bexigas. Então, a gente já fez isso na aula passada. Então, por exemplo, eu trago para vocês uma bexiga vazia, né? Então, perceba, se eu colocar o ar, percebam que o ar que eu assoprei, que está no estado gasoso, ficou com o formato da bexiga. Se eu assoprar mais, vai
mudando este formato. Então eu digo que a forma é variável. Perceberam que o volume também muda? Eu coloquei mais ar, mas eu posso abrir a bexiga agora, ó. O volume também está mudando, é variável. Até diminuir. Viram o formato como mexeu? Então aqui eu tenho uma outra situação, a bexiga amarrada. O volume, o ar que eu coloquei aqui dentro, está preso, eu não consigo modificar agora. Mas e o formato? Eu consigo, ao apertar esta bexiga, por ser maleável, olha como o formato muda. Então percebam que nessa situação da bexiga, tanto a forma quanto o volume são variáveis. Principalmente quando eu mostro para vocês uma bexiga que não está amarrada. Olha o formato que ela tem inicial. Vejam o formato final. Olhem o volume que eu tenho. Esse é o meu volume agora inicial. Percebam o volume final. Mudou? É isso que a gente quis mostrar no exercício anterior. Vamos continuar? Quase encerrando a nossa aula de hoje. Uma característica dos materiais gasosos é a capacidade de expansão e de compressão. Acabei de mostrar para vocês na bexiga. Então, quando eu digo que os gases expandem, aumenta o volume, aumentou o tamanho da bexiga. E quando eu digo que os gases sofrem compressão, eles diminuem o seu volume. Eu vou apertando e as partículas que estão afastadas vão se aproximando. O que a gente tem agora? Atividades. Vamos pegar o nosso caderno? Então, coloca a data de hoje, coloca o número da nossa aula, número 30, coloca o assunto e vamos copiar a pergunta. Qual é o fator determinante dos 3 estados físicos da matéria? Então, eu sei que tem o sólido, líquido, gasoso. O que faz com que esses estados mudem de um para o outro? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno de vocês. Vai ter aquele tempo para vocês resolverem, porque na próxima aula a gente corrige. E daqui a pouco eu volto. Copiou o exercício? Então, nessa aula de hoje, nós temos 2 exercícios. Olhem o segundo. Complete o esquema usando as palavras abaixo. Uma das palavras pode aparecer mais de uma vez. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um esquema, lembra dos mapas mentais, dos mapas conceituais, que trazem os conceitos que nós vimos na aula de hoje? Então, percebam que eu tenho 4 espaços vazios e eu tenho 3 frases. Então, você vai pegar essas 3 palavras, comprimidos, e não é comprimido remédio,
Comprimido de compressão, diminuir o volume. Variável, de mudar. E expandidos, de expansão, aumentar o volume. Então, nós vamos usar essas 3 palavras e encaixá-las aqui nas linhas. Então, percebam que eu estou falando dos materiais gasosos. Por quê? Compressão e expansão são propriedades dos gases. Então, materiais gasosos podem ser, será que comprimidos, variáveis ou expandidos? E esses materiais gasosos, eles podem se apresentar em qual forma? Forma comprimidos, forma variável ou forma expandidos? E como é o seu volume? Então, percebam que você tem 4 espaços em branco para 3 palavras. Como o próprio enunciado disse, uma dessas palavras vai se repetir. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem o exercício todo, incluindo este mapa conceitual, e eu volto para a gente finalizar nossa aula de hoje.
Copiou o seu exercício? Então, lembrando que na próxima aula a gente vai fazer as correções, então faça com calma, faça com capricho, revisite esta aula, vai novamente, por exemplo, no Google Classroom, no YouTube assistir novamente, para que te ajude a construir essa resposta. Vocês perceberam que a nossa aula hoje foi tão boa, tão gostosa, tão legal e ela já acabou? Infelizmente, o que é bom passa rápido. Então, espero que vocês tenham entendido que hoje nós falamos dos materiais líquidos e gasosos e das suas propriedades, como fica a sua forma, como fica o seu volume. Lembrando que essa aula ela é uma continuação da anterior, que nós falamos dos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e as suas propriedades específicas. Os sólidos têm propriedades específicas, os líquidos têm propriedades específicas e o gasoso também apresenta suas propriedades específicas. Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na nossa próxima aula Paraná. Tchau, tchau!